gente, vamos então para a nossa próxima aula. Sei que vocês estão esperando muito ela aqui. Nossa próxima aula se chama Complicações Neurológicas de Tratamentos Oncológicos, Imunoterapias, né? E quem vai falar sobre isso é a doutora Lígia Coronato. Ela é médica pela Universidade de Ribeirão Preto, neurologista pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo e neuro-oncologista pela Universidade Federal de São Paulo e pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é coordenadora do Departamento Científico de Neuro-Oncologia da ABN e atua como neuro-oncologia no HCOR, e neurologia integrada também, né? E ela também é uma das nossas organizadoras aí do ProNeuro. Boa noite, doutora Lígia Coronato, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo É um prazer bem. estar aqui para dar essa aula para vocês, trazer um pouquinho sobre a neuro-oncologia. Que bom, doutora. O pessoal ali já está colocando recadinhos nos comentários, mas daqui a pouco a gente vai ler para a doutora. Vamos lá para a nossa aula, né, doutora? Vamos botar aqui os slides da doutora no ar. Aí está. Você pode começar. Gente, boa noite. Primeiramente, queria agradecer, né, esse convite da ArtMed para falar um pouquinho da neuro-oncologia aqui para vocês. Eu vou falar de um assunto que está cada vez mais, né, sendo discutido, que são as complicações, né, das imunoterapias. Eu vou trazer em específico as complicações neurológicas desses tratamentos oncológicos, tá? Eu acho que, como profissional de saúde, quem ainda não se deparou, né, com um paciente oncológico que vai fazer uma complicação aí durante o tratamento, né, provavelmente vai acabar encontrando. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a história da imunoterapia. Eu até acreditava que a imunoterapia fosse um pouco mais recente, mas a gente tem relatos aí da imunoterapia sendo descritas no século XIX. Então, em 1890 já tem descrição, né, de animais que tiveram difteria, que foram tratados com soro de animais que já eram imunizados. E teve aí uma resposta, né, teve um tratamento aí eficaz. Posteriormente, um ano depois, uma criança ainda foi tratada, né, com esse soro, e aí evoluiu super bem, né, teve realmente o tratamento da difteria. Mas o primeiro relato aí na oncologia a gente tem em 1891, né, que William Cullen injetou bactérias aí inativas num paciente oncológico e teve aí uma resposta significativa do tumor. Daí para frente foram inúmeros avanços, inúmeras imunoterapias que foram descritas, mas vou trazer aqui para vocês a linha que eu quero deixar, que são as imunoterapias que a gente costuma mais utilizar na prática clínica. Então, a gente tem a descrição do ipilimumab, que é um inibidor de CTLA4, que foi descrito em 2011. Posteriormente, veio o pembrolizumab e o nivolumab, que são inibidores do PD-1, né? E eles foram descritos aí em 2014. E o atezolizumab, aí que vem em 2016, que foi um anti-PDL1. Eu vou ficar basicamente nesses quatro, porque eles foram aprovados aí em 2017 para uso, né? E são o que a gente frequentemente vai usar na nossa prática clínica aí. Para tumores de sistema nervoso central primários, né? A gente não tem tanto benefício ainda descritos com essas imunoterapias, mas a gente tem tido excelentes resultados para tumores metastáticos aí, melanoma, carcinoma de células renais, câncer de mama e até mesmo câncer de pulmão. E como que funciona o mecanismo de ação dessas imunoterapias? A gente vai lembrar lá da imunologia, não sei se vocês lembram do ABAS, mas que para o linfócito T ser ativado ou inativado, vai precisar existir um sinal. No caso da sua inativação, esse sinal vai ser pela ligação do CTLA4 na molécula B7 do tumor e a ligação do PD1, né, com o PDL1 do tumor. Então, precisa haver dois sinais aí para o linfócito ficar inativo, não ter a resposta imunológica, que é a ligação, o primeiro sinal, que é a ligação do TCR no MHC de classe 1 do tumor, tá? Segundo desses coestimuladores, desse segundo sinal, que é a ligação do CTLA4 e do PD1, né? E é exatamente onde a imunoterapia vai agir. Então, ela vai bloquear essa ligação, impedindo que o linfócito T fique aí inerte, fique aí inativo. Então, você vai ter um aumento da atividade imunológica.
e isso, por consequência, vai gerar algumas complicações, tá? Que a gente fala que é sistêmica, né? Pode ter acometimento de pele mucosa, com vitiligo, prurido, eritema, acometimento de trato gastrointestinal, que é a diarreia, a colite, acometimento pulmonar com a pneumonite, acometimento aí endocrinológico, que pode ter acometimento com diabetes, insuficiência adrenal. No fígado, você pode ter um aumento aí das transaminases, você pode ter no sistema renal aí uma insuficiência renal em até 1% dos casos. Da parte reumatológica, você pode ter artralgia, lúpus, polimialgia, arterite de células gigantes. Da parte oftalmológica, episclerite, conjuntivites. Hematológicos, você pode ter trombocitopenias, neutropenia, anemia. E da parte neurológica, a gente vai ter aí 1 a 6% dos pacientes que vão ter tratados com esses inibidores do checkpoint imune, né, com essas imunoterapias. Bom, falando das complicações neurológicas, elas vão ser aproximadamente 15% dos pacientes, né, vão apresentar alguma complicação neurológica, sendo relacionada ao tratamento ou não, né, durante a doença oncológica, que vai resultar numa piora aí da qualidade de vida e numa piora da sobrevida. Ela vai ocorrer em qualquer momento da doença, pode ser aguda, subaguda ou crônica, vai poder ter aí um aumento com o aumento da sobrevida, né, por conta dos tratamentos mais modernos, essas complicações vão se tornando cada vez mais frequentes, mas que a neurotoxicidade a gente tem visto, mas ainda é subestimada. Falando da fisiopatologia dessas complicações neurológicas. Bom, a gente não sabe muito bem por que elas vão ocorrer, mas a gente especula aí que essa ligação da inativação, né, do linfócito que é quebrada vai levar a uma hiperativação imunológica. Então, você vai ter um aumento dos linfócitos aí T citotóxicos, vai ter um aumento dos anticorpos autorreativos e vai ter um aumento aí das citocinas, né, pró-inflamatórias, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, interferon alfa, né? Então, isso tudo vai ser responsável por essa resposta imunológica exacerbada. Trouxe aqui esse estudo, que foi uma revisão de literatura, que viu 59 clinical trials, foi ao todo 9.208 pacientes, para mostrar que a monoterapia com anti-PD1 foi mais frequente em causar reações aí neurológicas, né, 6,1% dos pacientes apresentaram, né, esse efeito colateral, e em combinação com CTLA-4, isso ainda foi ainda pior, teve aí uma porcentagem de 12% dos pacientes acometidos. Né? Quando a gente teve a monoterapia com anti-CTLA-4, a gente teve aí só 3,8%. Lembrando que a gente vai graduar esses efeitos colaterais em grau 1, 2, 3 e 4, né? E essa revisão mostrou que os graus, né, 1 e 2, que são sintomas leves aí a moderados, foram mais comuns do que os sintomas, né, grau 3 e 4, que foram severos aí, muito severos, né? Trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que os acometimentos aí mais leves, né, e moderados, né, a cefaleia, a dor de cabeça foi a principal queixa, a tontura vem em segundo lugar e a perda do paladar. Já aí, nos graus 3 e 4, que abrangeram aí menos de 1% dos pacientes, a gente teve aí a prevalência de outros, que aí o estudo descreve vários, né, alterações motoras, dor, né, hidrocefalia, tontura, parestesia, e em segundo lugar, a dor de cabeça, em terceiro lugar, a encefalopatia. Além dessa separação por grau de acometimento, a gente ainda separa essas complicações neurológicas em relacionadas ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, a gente tem aí a meningite, encefalite, crises epilépticas, a mielite, vasculite, desmelinização, a hipofisite e a neurite óptica. Além disso, né, a gente separa o acometimento pelo sistema nervoso periférico também, que pode ser a miosite, miastenia graves, as neuropatias, as vasculites e as radiculites. Eu vou falar um pouquinho aqui de cada para vocês. Bom, primeiro a hipofisite. A hipofisite é o efeito colateral, né, neurológico mais comum em sistema nervoso central. Ela vai acometer aí cerca de 10% dos pacientes, principalmente aqueles que estão em terapia com anti-CTLA-4. A apresentação clínica vai ser por uma disfunção hormonal aí significativa, que pode resultar tanto em sintomas específicos quanto específicos, a depender
do eixo hormonal acometido, né? Você pode ter aí uma insuficiência adrenal, né? Que geralmente é o mais comum, né? Mas pode ter hipertensão craniana, diabetes, né? O diagnóstico diferencial ele vai ser sempre feito com apoplexia pituitária e metástases nessa região, né? E é feito o diagnóstico com a dosagem do perfil hormonal e a ressonância de crânio ou de célula túrcica, que vai mostrar aí um aumento da hipófise e um aumento aí você vai ter o realce ao contraste heterogêneo, né? Eu trouxe aqui um caso para elucidar, foi um paciente que estava em tratamento de melanoma, e ele começou no terceiro ciclo, né, após o ipilimumab, começou a ter cefaleia e dor de cabeça, náuseas e vômitos. Ao investigar, ele veio com uma imagem sugestiva de hipofisite, né, tem um pouquinho do aumento da hipófise e tem esse realce ao contraste heterogêneo, né? Foi suspenso aí a parte das imunoterapias e esse paciente, pouco tempo depois, né, teve uma melhora do tamanho da hipófise e do realce ao contraste. Continuando falando das alterações, a gente tem a meningite asséptica também, né, que acomete de 0,1 a 0,2% dos pacientes, também é mais comum com anti-CTLA4. O primeiro relato foi descrito em 2016. Normalmente ela vai acontecer de 1 a 7 semanas aí após a primeira dose do imunoterápico, mas isso pode variar, a gente vê às vezes até relatos de casos que foram meses após a primeira dose, isso pode acontecer. A apresentação clínica aqui vai ser febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, vômitos. O diagnóstico diferencial deve ser sempre feito, né, com meningites infecciosas, isso é muito importante. A gente precisa descartar a infecção, porque os tratamentos vão ser diferentes, tá? No tratamento relacionado à complicação à imunoterapia, a gente vai fazer uma imunossupressão, então a gente precisa descartar a infecção nesses pacientes. Além disso, a gente faz diagnóstico diferencial com alterações metabólicas e a disseminação leptomeníngea. O diagnóstico vai ser feito com a ressonância cerebral, que vai poder ter aí um realce meníngeo, mas pode também ser normal. O líquor geralmente vai apresentar uma celularidade aumentada, mas geralmente menor que 500, com predomínio linfocítico, com aumento de proteína e, importante, os agentes infecciosos por PCRs vão estar negativos. A encefalite é outra complicação que a gente tem do sistema nervoso central, ela vai cometer de 0,1 a 0,2% também dos pacientes. Ela se apresenta como confusão mental, mudança de comportamento, convulsões, dores de cabeça, distúrbio de linguagem, coordenação, febre ou até mesmo coma. O diagnóstico diferencial também é importante fazer a diferença com encefalites infecciosas, algumas alterações metabólicas, envolvimento metastático, tá? Tanto parenquimatoso quanto leptomeníngeo e doenças cerebrovasculares. O diagnóstico vai ser feito com a ressonância. A maior parte, né, ele tem descrito aí na literatura que 51% vai estar negativo, mas outra parcela aí vai poder ter uma hiperintensidade em TO2 ou até mesmo áreas de realce ao contraste. O líquor aí vai ser alterado em 90% dos casos, com uma celularidade aí geralmente menor que 250, uma predominância também linfocítica, com proteínas também aumentadas, mas geralmente menor que 50, e uma glicose normal. Importante a gente ver também que vai ter uma ausência de células neoplásicas. Trouxe aqui para vocês outro exemplo, tá? Aqui também foi um paciente com melanoma, né, que abriu um quadro, né, de encefalite, né? Veja que no PET-CT que fizeram quando ele teve alteração neurológica na região temporal aqui, na região mesial, né, temporal, ele estava com controle da doença, e isso sugeriu que essa encefalite pudesse ser, lógico, fizeram alguns outros exames para descartar a parte infecciosa, né, mas que pudesse ser uma encefalite aí secundária à imunoterapia, esse anti-CTLA4 que ele estava usando. Bom, falar um pouquinho da desmelinização, ela é a complicação ela é a complicação menos comum, né? Mas que a gente ainda não sabe muito bem se a imunoterapia ela vai fazer com que o paciente possa abrir um quadro aí de desmelinização, como esclerose múltipla, ou se o paciente já vai ter aí uma predisposição e quando usa a imunoterapia pode abrir casos aí de desmelinização. A apresentação clínica vai depender do lugar acometido, então pode ter aí acometimento de medula, substância branca, nervo óptico. O diagnóstico diferencial vai ser com as doenças desmelinizantes, esclerose múltipla, ADEM, né, o MOG, NMO. E
O diagnóstico vai ser feito através de imagem, né, da ressonância de crânio neuroeixo, a coparina 4, tá, o antimog, né, o líquor com BOC, que geralmente vai ter um padrão aí inflamatório. Trouxe para vocês outro aqui, paciente também em tratamento de melanoma, né, que estava usando anti-CTLA4, que no screening mesmo, no screening para fazer estadiamento, ele já tinha uma alteração na ressonância que era sugestiva de desmelinizante, né? E quando ele começou a fazer o ipilimumab, ele aí abriu com outras lesões, né, que fechavam critérios aí para uma esclerose múltipla. Bom, falando um pouquinho das complicações do sistema nervoso periférico. A gente tem a miosite, que é a mais comum aí, que vão ser 32% dos pacientes, vai ser principalmente com anti-PD1, e geralmente está relacionado com síndrome de overlap, ou seja, sobreposição, né, de doenças simultâneas. Então, a gente sempre vai ter que fazer um screening aí para miocardite, porque as miosites estão muito relacionadas também com miocardite. Além disso, podem também estar relacionadas com a miastenia graves, tá? Então, a apresentação clínica, geralmente uma fraqueza muscular generalizada, geralmente predomínio proximal, pode ter aí sintomas de rabdomiólise, sintomas aí bulbares, né? E o diagnóstico diferencial vai ser feito com polimiosite e dermatomiosite. Além disso, a apresentação vai lembrar muito miastenia em alguns casos, mas lembrando que, por se tratar, né, dessa síndrome de overlap, elas podem estar interligadas, pode ter tanto a miosite quanto a miastenia graves no mesmo quadro. O diagnóstico vai ser feito com uma CPK elevada, anticorpos antirreceptor de acetilcolina e anticorpos paraneoplásticos vão ser negativos, a eletroneuromiografia vai ter um envolvimento miopático, mas não vai ter alteração da junção neuromuscular, e a biópsia muscular pode revelar uma necrose multifocal com infiltrados esparsos de células T. Da miastenia graves, bom, ela já não é tão frequente, mas ela tem uma alta mortalidade. Ela vai acometer aí 0,1 a 0,2% dos pacientes, tá? Em uso de imunoterapias. Normalmente vai acontecer aí de 2 a 12 semanas após a primeira infusão. A apresentação clínica também é uma fraqueza muscular generalizada e pode ter sintomas bulbares também associados. O diagnóstico diferencial vai ser com miopatias metabólicas, com a polimiosite e síndrome miastênica induzidos por alguns tóxicos, como a cloroquina. O diagnóstico vai ser feito pela eletroneuromiografia, que vai ter aquele padrão, né, de decremento na estimulação repetitiva. Vai ter os anticorpos anti-acetilcolina positivo em 60% dos casos, né? E a CPK, ela pode vir aumentada também pensando numa síndrome de overlap, então a miosite com a miastenia graves. Outra complicação do sistema nervoso periférico são as radiculopatias e as neuropatias. Então, a gente vai ter acometimento aí de 3% dos pacientes, elas podem ser aí agudas, crônicas, focais, difusa, axonais desmelinizantes. A apresentação clínica aí é extremamente, né, variável, né, mas o mais comum a gente ter a apresentação como síndrome de Guillain-Barré. Pode ser também uma CIDP, uma neuropatia de fibras finas, neuropatia craniana cometendo principalmente 7 e segundo nervos, são os principais nervos acometidos, uma mononeurite múltipla, uma neuropatia e comprimento dependente, pode cursar aí também com desautonomia. O diagnóstico diferencial, ele vai ser com as polineuropatias secundárias às quimioterapias, toxicidade ou deficiência nutricional, e até mesmo com a polineuropatia diabética. Importante a gente lembrar que quando a gente vai ter quando tiver o acometimento de nervo craniano, a gente tem que descartar obrigatoriamente disseminação leptomeníngea, tá? O diagnóstico vai ser feito através do líquor, o líquor vai ter um padrão inflamatório aí com uma dissociação proteína-celularidade, a eletroneuromiografia vai ter um padrão variado a depender do tipo de apresentação clínica, e em alguns casos específicos a gente pode ponderar aí a ressonância magnética. Trouxe um fluxograma para vocês do diagnóstico, não vou me esmiuçar nele, mas o que eu quero deixar aqui de recado. Todo paciente oncológico que tiver em tratamento aí com imunoterapia, a gente tem que considerar essas reações, essas complicações neurológicas, né, sempre relacionadas com a imunoterapia, até que a gente prove o contrário. Então, tudo precisa ser descartado para a gente considerar que o tratamento oncológico, que é a imunoterapia, que está gerando essas alterações. Então, descartar infecções, alterações metabólicas, né, antes de considerar aí a imunoterapia como responsável.
Sobre o tratamento vai variar aí conforme o grau de acometimento. Então, aqueles grau 1, que são sintomas leves, a gente vai suspender a terapia, a imunoterapia, né? E vai aí observar o paciente. Em alguns casos é tão leve que a gente às vezes acaba nem suspendendo a imunoterapia, a gente acaba só observando, né? Mas já no grau 2, né, que são os cometimentos aí, os sintomas mais moderados, a gente acaba tirando essa imunoterapia e fazendo aí o corticoide de 0,5 a 1 miligrama por quilo dia, tá, com a prednisona, e acaba observando e acompanhando esse paciente mais de perto. O grau 3, que são sintomas mais severos, geralmente a gente deixa o paciente em UTI, faz a retirada da imunoterapia e faz aí o corticoide numa dose até um pouco maior, de 1 a 2 miligramas por quilo dia da prednisona. E o grau 4 aqui, a gente mantém o paciente UTI, tira a imunoterapia, né, e vai fazer uma supressão com 2 miligramas quilo dia do corticoide. É importante a gente lembrar que no grau 3 e 4, quando a gente retira a imunoterapia, dificilmente a gente vai retornar por conta do acometimento aí mais severo. No grau 1 e 2, a gente acaba avaliando cada caso para ver se o risco, né, pesando risco-benefício para ver de voltar com essa imunoterapia. Trouxe aqui um resumão do tratamento, tá? É um guideline que a gente tem da ESMO, que é muito bom, né? Então, a gente tem como a principal, né, a primeira linha terapêutica, o corticosteroide, mesmo em casos que a gente não costuma usar, né, a imunossupressão com corticosteroide, por exemplo, na miastenia graves, na síndrome de Guillain-Barré, eles são a primeira opção quando a gente pensa nessas complicações dos tratamentos oncológicos com a imunoterapia, tá? Casos mais refratários, mais graves, a gente acaba abrindo mão aí de imunoglobulina, plasmaféres, até imunomoduladores, como rituximab, infliximab, né? E a gente sempre tem que avaliar cada caso a suspensão do anticorpo monocloral, e aí, depois que a gente fizer o tratamento, né, da parte neurológica, a gente vê se vai retornar com a terapia ou não, né, com a imunoterapia ou não. Além disso, né, sempre tratar a crise convulsiva, né, as dores, se o paciente tiver, neuropatia, né, para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Falando agora um pouquinho sobre outra imunoterapia, que são as CAR T-cells, que também vem crescendo nos últimos tempos, né? As CAR T-cells, elas são células T que têm um receptor de antígeno quimérico. Mas como que é isso, né? A gente vai fazer uma leucoaférese, ou seja, tirar o sangue do paciente, vai selecionar essas células T e vai, né, colocar, né, um vírus inativo. Esse vírus vai gerar algumas alterações nas células para que ela expresse um receptor quimérico na sua superfície, que é esse receptor CAR. E o que esse receptor CAR vai fazer? Ele vai ser responsável para se ligar, né, para reconhecer a célula cancerígena e combatê-la, né? Então, essas células, elas são, né, manipuladas aí, feitas, e depois, né, quando o CAR está expresso, ela vai ser reintroduzida, né, no paciente. Isso é muito utilizado nos tumores hematológicos hoje em dia, como linfomas e leucemias, né, e costuma também, né, cursar com algumas complicações neurológicas. A gente sabe que 37 a 77% dos pacientes que receberam CAR-T-cell vão ter complicações neurológicas. Um fator de risco aí que está relacionado é a síndrome de liberação de citocinas, que eu vou falar um pouquinho para vocês, em torno aí de 80% a 90% das alterações neurológicas são precedidas por essa liberação aí de citocinas ou tempestade de citocinas. As complicações neurológicas, ela costuma ocorrer, né, de 7 dias aí após a infusão, costumam durar aí 10 dias, alguns casos até um pouco mais, cursando aí com cefaleia, tremores, confusão mental, crises epiléticas, encefalopatia e afasia. Vou destacar a afasia aqui, que apesar de menos, né, frequente, é algo mais específico para essa síndrome, tá? Então, você vai ter como sintoma mais específico. Você pode ter desde uma disgrafia até uma afasia global. O mais comum é iniciar com uma redução de fluência, né, uma fuga de palavras. E falando da síndrome de liberação de citocinas, ela é uma resposta precoce que esses pacientes costumam ter. É uma resposta inflamatória exacerbada, que vai gerar um aumento aí dos marcadores inflamatórios, ferritina, PCR, e pode gerar até uma instabilidade aí no paciente, pode ter febre, hipóxia, hipotensão, né, por conta de uma liberação aí de citocinas inflamatórias.
Em especial, né, vou falar da IL-6 aqui, né, por isso que a gente acaba, às vezes, até esses pacientes tratando com o tocilizumab, que é um anti-IL-6. Como a gente faz, né, o diagnóstico dessas complicações neurológicas? A gente vai fazer a ressonância de crânio. Na maior parte dos casos vai estar normal, mas você pode ter alteração de substância cinzenta, um realce leptomeníngeo, ou até imagens sugestivas de press. A gente pode ter um laboratório com citopenias, a elevação do PCR da ferritina, como eu já citei. O líquor, ele vai ser aí inflamatório, vai ter uma pleocitose, uma elevação de proteínas. E o eletroencefalo, na sua grande maior, na maioria dos casos, né, vai ter um aletencimento generalizado, né? A minoria só dos pacientes que vão apresentar crises eletrográficas. E eu quero deixar aqui no final dessa aula um questionamento, né? As imunoterapias, elas são responsáveis por criar uma autoimunidade ou elas vão apenas desmascarar condições que já são pré-existentes? A gente ainda não tem a resposta para essa pergunta, né? Espero que no futuro a gente possa estar conversando um pouquinho sobre isso, mas eu queria deixar de recado para vocês que as complicações neurológicas dos tratamentos oncológicos, elas são raras relacionadas às imunoterapias, mas elas impactam significativamente na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Todo sintoma neurológico durante o uso da imunoterapia tem que ser considerado como da imunoterapia até que se prove o contrário. A abordagem desses pacientes deve ser multidisciplinar, considerando sempre risco e benefício de retornar aí com a imunoterapia, de manter a imunoterapia. Os corticosteroides são sempre a primeira linha de tratamento, mesmo em situação que não costuma ser indicado, como a síndrome de Guillain-Barré e miastenia graves. Os sintomas leves a gente pode só observar, e os desafios que a gente tem ainda para definir os padrões de neurotoxicidades associadas com cada, né, imunoterapia. Né? Existem ainda muitos poucos relatos, a gente ainda acha que é subestimada essas alterações neurológicas, mas que eu acho que no futuro vai ficar cada vez mais claro e a gente vai poder conversar até melhor sobre esse tema. Deixo aqui meu muito obrigada, tá? Essa é a minha família aí da neuro-oncologia lá da Escola Paulista de Medicina. Deixo meus contatos também aí, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada, doutora Lígia. Pode deixar de compartilhar essas slides. O pessoal gostou muito da sua apresentação também, deixando comentários aqui, né? Ótimas explicações, enriquecedor do início ao fim. Parabéns, doutor, um apanhado diverso. O pessoal gostou bastante. Daqui a pouquinho a doutora Lígia vai dar uma olhadinha ali no YouTube para ver os comentários de vocês, tá, pessoal? A gente tem uma pergunta aqui, doutora Lígia, da doutora Daniele Carla. Ela pergunta o seguinte: costuma deixar por quanto tempo os corticosteroides após os eventos adversos com inibidores de checkpoint? É uma excelente pergunta, tá? Eu acabei não citando na minha aula, mas a gente já tem relacionado que o uso de corticosteroides com as imunoterapias, não só com a imunoterapia, tá? Com a radioterapia, né? Com os tratamentos com quimioterápicos também, eles pioram o prognóstico do paciente, eles diminuem a sobrevida. Nesses casos, né, que a gente tem essa alteração pelas imunoterapias, a gente acaba fazendo uma imunossupressão, que geralmente vai aí de 3 até 4 dias aí do corticoide em dose elevada. Mas a gente tende a não manter esse corticosteroide, a menos que o paciente aí seja um paciente muito mais grave, né, que a gente acaba tendo que pesar um pouquinho a mão, né, mas a gente acaba até evoluindo para outras terapias, ao invés de manter aí o corticosteroide, a gente dá preferência para outros tipos de tratamento, mas o ideal é sempre tratar e deixar esse paciente sem corticosteroides, porque senão você vai poder piorar aí o prognóstico do paciente. Tá ótimo, muito obrigada pela resposta. Deixa eu colocar aqui. Doutora, você também é uma das nossas organizadoras do ProNeuro, né? E neuro-oncologia também são temas que são ou vão ser ainda discutidos lá no ProNeuro, né? Quem assinar pode esperar também esses temas, é isso mesmo? Sim, sim.
É um prazer, né, estar compartilhando um pouquinho de neuro-oncologia, como o doutor Alexandre mesmo falou, né? Muitas vezes, né, a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou num grande centro, você vai encontrar alguém que faz especificamente, mas muitas vezes os profissionais vão se deparar com isso e não vão fazer a mínima ideia, né? E às vezes acaba sendo difícil atualizar. E lá já saiu, inclusive, né, os nossos 2 primeiros aí capítulos, né, do tratamento do glioblastoma, que é o tumor aí, né, maligno, né, de primário de sistema nervoso central mais frequente, então saiu sobre o tratamento, e saiu também sobre a classificação dos tumores aí do sistema nervoso central, para as pessoas verem aí a ampla gama, né, que a gente tem de tumores do sistema nervoso central. Então tá, doutora, isso é muito bom. Então, pessoal, quem quiser, né, saber mais sobre o tema, então pode assinar lá o ProNeuro, que a doutora Liz é uma das nossas organizadoras e ela também lá, né, sempre leva um pouquinho da neuro-oncologia lá para os nossos assinantes do ProNeuro. Doutora Liz, em nome da ArtMed, gostaria muito de agradecer, né, pelo seu aceite ao nosso convite. Né, também sei que você faz parte lá na diretoria científica da ABN, né? Então, agradecer lá a sua diretoria científica por ter nos liberado você para estar aqui conosco. Tá Muito bem? obrigada a Muito vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido gostaram, algo sim. muito específico, mas que, né, tenha aí aberto mentes.